comigo. Mas enfim, a repercussão dessa fala do Jorge Jesus no Brasil é de muita gente comemorando o que disse o Jorge Jesus. E eu acho que isso é o que mais me chama a atenção. Acho que tem muita gente que não gosta do Neymar e que esperava um mau desfecho de carreira para ele e que viesse esse golpe de misericórdia do Jorge Jesus, ou de alguém, que alguém desse um golpe de misericórdia para decretar que o Neymar está acabado. E que o nosso melhor jogador dos últimos 20 anos, né, 2006, Ronaldinho, tem o seu tempo ali de melhor do mundo no Barcelona. A partir de 2006, ele já deixa de ser o grande que era, ainda continua muito bom por algum tempo. Ele faz o Galo renascer, né? O que ele fez no Barcelona, depois ele fez alguma coisa muito parecida no Atlético. E, enfim, o Ronaldinho tem 20 anos, antes dele o Kaká. O Kaká até melhor do mundo depois do Ronaldinho, mas vai, os últimos 20 anos, só para arredondar um pouco. Neymar, o grande jogador brasileiro. O nosso grande jogador dos últimos 20 anos gere no brasileiro uma sensação de que bom que ele se deu mal. Que bom que ele não jogou a última Copa, que ele não conseguiu jogar e que ainda alguém tenha exposto ele como fez o Jorge Jesus. E é claro que isso não é para todo brasileiro e vai ter gente aqui falando eu não, eu sim, e colocando vários argumentos, alguns deles bastante válidos, do que porque o Neymar não teve ou a Copa que se esperava ou até mesmo a carreira que se esperava. Mas vocês já pararam para pensar que tem muita gente feliz com o fracasso do Neymar? E por que será que o nosso grande jogador dos últimos 20 anos, a gente fique feliz com o fracasso dele? Para mim é o que mais fica, tá? É a principal reflexão que eu consigo fazer sobre o final da carreira do Neymar e até sobre a carreira do Neymar. Porque, de resto, é reflexão futebolística. Por exemplo, eu acho que o Neymar não deveria ter ido para a Copa do Mundo. Porque o nível que eu via ele jogar no Santos, eu achava insuficiente para um jogador de Copa do Mundo, especialmente um jogador de mudar jogos em Copa do Mundo. Eu falava, bom, o que ele está jogando aqui, eu tentando ver friamente, acho que não dá. Acho que tem outros jogadores melhores do que ele. Por exemplo, o Matheus Pereira, que estava jogando nesse ano e meio que o Neymar esteve no Brasil. O Matheus Pereira jogou num nível mais alto do que o Neymar e nem cogitado foi pela comissão técnica da seleção brasileira. Outra coisa é, contra a Noruega, eu acho que quando o Neymar entra, o Brasil perde o jogo. Por culpa do Neymar? Um pouco, mas especialmente por culpa do Ancelotti, que deslocou o Endrick para o lado do campo, que com o Neymar, Endrick e Vini você não pode jogar de contra-ataque, você tem que jogar a partir de posse de bola, juntar bons jogadores perto do Neymar para ter tabelas, combinações e o Brasil ficar mais perto de marcar. É mais ou menos o que faz a Argentina com o Messi, né? A Argentina, quando ela tá sem a bola, ela tá sofrendo, e quando ela tem a bola, ela tenta aproximar jogadores do Messi, e o Brasil não conseguiu fazer isso. Então, claro que o Neymar, menos combativo, depois que ele entra na Noruega, tem muita posse de bola, a Noruega faz o seu gol, e o Brasil não tem poder de reação naquela partida. Então eu consigo analisar Neymar só futebolisticamente. E coisas que eu acho positivas, coisas que eu acho negativas. Aqui eu falei dessa última participação dele em Copa do Mundo. Mas, por exemplo, eu acho que é o nosso grande jogador dos últimos 20 anos. Acho um dos 3 grandes jogadores dessa geração. Sempre foi Messi, Cristiano e ele. E ele não conseguiu ter uma carreira perto de Messi e de Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Neymar deu menos ao futebol do que ele poderia ter dado. Eu acho que tem um pouco de dívida, por assim dizer, né? Não que o Neymar deva algo a alguém, mas um pouco de dívida futebolística, o talento que foi dado a ele, as condições que foram dadas a ele e as oportunidades, né? Porque ele teve talento, ele teve oportunidade de jogar do lado do Messi no Barcelona e depois ele decidiu ir para o Paris Saint-Germain. Enfim, eu acho que pelo tanto de bola que ele joga, ele entregou menos ao futebol. Se é culpa dele ou não, é uma outra questão, mas ele entregou menos pelo tanto que ele joga. Messi e Cristiano entregaram muito mais do que ele. E outros jogadores piores do que o Neymar entregaram mais do que ele. Olha o tempo que o Salah teve de auge e a idolatria que ele teve no Liverpool e as coisas que ele conquistou sendo protagonista. Olha o Harry Kane, o tanto que ele influenciou no campeonato inglês, ele chegou a ser artilheiro e assistente jogando pelo Tottenham. E depois pelo Bayern de Munique, a referência que ele tem como grande centroavante. E também acho que o Harry Kane é pior do que o Neymar. E tem vários jogadores que eu acho que são piores do que ele tecnicamente e que não sei se vão ser lembrados como grandes como o Neymar, porque eu acho que o Neymar entra no imaginário de muitos jogadores que querem ser como ele pelo brilho, mas que em fatos, em bola jogada, em o que fez, até fizeram mais do que ele, e acho que vão ter mais idolatria por onde passaram do que o Neymar, né? O Neymar não é um grande ídolo do Barcelona, não é um grande ídolo do Paris Saint-Germain, no Santos sim, e tem que ser mesmo, mas nem na seleção brasileira e nem unanimidade pro povo brasileiro ele é.
Então, a carreira dele é muito dúbia nesse sentido. Ele entregou menos ao futebol do que ele deveria, e eu acho que a Copa do Mundo entregou menos ao futebol do que a Copa deveria. Porque em 2010 ele deveria ter ido e não foi, 2014 ele se machuca durante, 2018 ele se machuca o metatarso lá em janeiro no Paris Saint-Germain e chega à Copa tentando se recuperar, em 2022 ele se machuca na primeira rodada, ainda volta e joga bem contra a Croácia, e depois em 2026 ele se lesiona lá, em 2023 faz de tudo aparentemente para chegar, não sei o tanto que para um Cruzeiro durante uma recuperação de cirurgia no ligamento cruzado do joelho ajuda, mas depois fez de tudo para se recuperar. E durante a Copa do Mundo, faltando 10 dias para se apresentar à seleção, tem mais uma lesão e não consegue chegar à Copa nas condições que pelo menos ele tinha no Santos, né? Porque no Santos eu achava insuficiente, ele chega à Copa ainda pior. Então, tudo que envolve o Neymar é meio dúbio, é meio... Ele entregou, mas não. Ele não entregou, mas fez isso. Sempre gera dúvida futebolística em torno do Neymar. E também existe, claro, que uma dúvida sobre o comportamento do Neymar. Desde o comportamento dele, desde sempre se portando como um garoto descontraído, né? A imagem que se tem do Neymar é de um garoto descontraído, por mais que tenha 34 anos, que tenha família, filhos e tal, a imagem que se passa dele é do garoto que só quer jogar futebol, tanto que é um menino, né, e até hoje para muita gente. Então ele passa essa imagem da descontração que o futebol tem. Acho que o futebol existe para ser descontraído e não existe para ser uma coisa burocrática, dura, é um entretenimento, é um jogo, e ele passa, acho que, essa imagem, mas ele também passa essa imagem fora do campo, talvez em questões que ele tenha escorregado para alguns aqui e ali, e também por manifestação política. E eu fico muito tranquilo para falar de política e para falar de Neymar, porque em setembro do ano passado eu fiz um vídeo falando sobre isso, uma vez que ele não foi convocado pelo Ancelotti, acho que na primeira convocação do Ancelotti, ou na segunda, enfim, tem uma convocação em setembro que ele não vai, e que eu lembro que eu falei sobre isso, que o Neymar politiza o Brasil, e não porque ele um dia expressou que votaria ou que teria preferência no Jair Bolsonaro, mas eu acho que pessoas que não gostam do Neymar por questões políticas aproveitam isso para muitas vezes desvirtuar a discussão, e eu acho que do outro lado também, pessoas que gostam do Neymar, faça ele o que fizer, também por um apreço político, também, entre aspas, passam pano, né, para qualquer coisa que o Neymar fizer. Então, essa politização que o Neymar gera no Brasil de direita e esquerda, acho que ele passa por ela, porque em algum momento ele falou sobre aquilo, mas tem muito a ver sobre comportamento de pessoas de esquerda e o Neymar, que não tem comportamento que essas pessoas admiram, e comportamento do Neymar, talvez como um direitista, por assim dizer, e que é aquelas pessoas mais identificadas com aquilo que se identificam nele. Acho que não é algo proposital dele, talvez, mas que também gera divisão no Brasil. Se a gente pega para olhar simplesmente os números, Neymar é o maior artilheiro, o maior assistente da seleção brasileira, mas mais da metade dos gols foi em amistosos, mas em jogos importantes o Neymar não esteve, porque teve lesionado, mas com ele o Brasil não ganhou nada, o que também é uma outra coisa que gerou-se uma expectativa com o Neymar de que o Brasil voltaria a ganhar, e o Neymar vem depois do Brasil ganhar em 94, final em 98, ganhar em 2002, a farra de Vegas e daquela seleção bagunçada de 2006, e depois um time competitivo de 2010 que ele não estava. E 2006 e 2010, quartas de final. A gente fala, bom, agora chegou um outro, isso daqui vai mudar, é a renovação, temos de novo um craque geracional, e agora tudo vai ser diferente. E o Brasil, com o Neymar, na era Neymar, ele tem resultados iguais das outras Copas. Até chega às semifinais em 2014, mas aí acontece o que aconteceu, e depois é quartas de final e oitavas de final. Então também pela seleção, e eu vejo muita gente falar, pô, tudo que esse cara fez pela seleção. Quando você vai ver em resultados, ele não fez, né, pela seleção. Porque o Brasil nesse período todo ganha um título que é a Copa América quando ele não está, por mais que ele tenha feito uma sublime final em 2021, mas não ganhou, não é culpa dele, futebol é assim. E na Copa do Mundo se esperava que com esse grande jogador, com essa renovação, o Brasil desse um passo à frente e não deu. Mas como eu disse aqui, né, ele se lesionando em todas as participações dele de Copa. Vocês estão vendo como tudo que envolve Neymar é dúbio, como tudo tem dois lados, como tudo se pode talvez argumentar a favor e contra. Se eu quisesse abrir aqui a câmera e fazer um vídeo só pró-Neymar, eu tenho certeza que eu conseguiria fazer um vídeo argumentando 20 minutos de que ele jogou muito bem, de que ele teve azar nas lesões, de que muitas vezes os companheiros não acompanharam, de que a parte dele ele fez. Se eu quisesse abrir a câmera aqui e falar um vídeo só descascando o Neymar,
de que não teve postura que ele deveria ter tido fora de campo, de que não se cuidou, de que não levou vida de atleta, que não mudou patamar de nada, que foi coadjuvante do Messi no Barcelona. Também daria para fazer tudo isso. O que eu estou tentando fazer aqui é um pouco dos dois, só para mostrar essa dualidade que o Neymar gera. O que me gera espanto é, voltando lá no início do vídeo, que as pessoas tenham ficado felizes, que muita gente tenha ficado feliz, também claro que muita gente não, e Jorge Jesus vai ser persona não grata em muitos lugares do Brasil, depois de mais essa declaração anti-Neymar, né? Porque ele já tinha dito lá em janeiro de 2025 que ele não tinha nível físico, não estava apto para jogar no Al Hilal, e depois ele fala to finish, comigo não. Então gera toda essa dualidade em torno do Neymar, e teve muita gente satisfeita que o desfecho tenha sido esse. E isso para mim é o mais marcante de tudo, que a gente pegue um jogador e um ser humano e fique muito feliz que ele não tenha conseguido ter sucesso, e um sucesso que todos nós ficaríamos felizes, sucesso na seleção brasileira, mas muita gente torcendo contra por conta do Neymar. Aqui eu vou, para finalizar, ampliar um pouco esse debate sobre essa dualidade dele, que eu acho que a defesa feita por terceiros, redes sociais, né, perfis de redes sociais e tal, em torno do Neymar, muitas vezes foi uma defesa muito violenta, talvez para contra-atacar ataques que consideravam injustos, e que o debate ficou violento demais. Quando você faz qualquer crítica sobre o Neymar, eu inclusive, quando você vai fazer uma crítica, você tem que pensar nas consequências da crítica. Não porque você vai ser injusto, porque você vai ofender, porque você vai passar alguma linha que não deve ser passada, mas simplesmente porque vai vir uma manada depois de hate em cima de você e que talvez você não queira lidar com aquilo. E muita gente que talvez queira elogiar o Neymar, também não elogio, porque vai vir uma manada tal. Mas eu acho que essa comunicação violenta em torno do Neymar prejudicou muito a imagem dele, porque gerou divisão. Nunca teve debate, ou por muito tempo não existiu mais um debate sério e ponderado sobre qualquer coisa que envolvesse o Neymar. Fosse dentro de campo, fosse as lesões, fosse o Cruzeiro, fosse a festa, fosse ir para o Carnaval, fosse os companheiros dele no Santos, que depois também viraram os companheiros dele na seleção, né? Não jogava tudo que podia no Santos pelos companheiros, depois não jogava tudo que podia, o sucesso ou o fracasso da seleção passou porque os companheiros também não acompanharam ele. Sempre foi um debate muito violento. O que eu acho que diz muito mais sobre nós do que sobre o Neymar, muito mais sobre como é o brasileiro em redes sociais. E o brasileiro mais do que os outros? Acredito que sim, o brasileiro mais do que os outros. Eu acho que nós consumimos muito mais rede social, somos muito mais participativos em redes sociais e não temos nenhum tipo de filtro em redes sociais, então não ter filtro acho que gera violência. E eu acho que foi o Neymar é um fenômeno dentro de campo pela bola que joga e um fenômeno fora de campo dos tempos modernos pelos debates violentos que ele gera. O que só o prejudicou. Essa violência toda só prejudicou. Talvez se o Neymar tivesse tido defensores e pessoas próximas a ele com defesa, mas menos violência, com mais argumentos e menos violência, acho que teria ajudado a que essa divisão toda não acontecesse. Porque a gente vê que o Messi por muito tempo não foi querido na Argentina e que hoje o Cristiano está sendo questionado em Portugal, mas eu acho que essa violência que a gente vê com o Neymar não é proporcional com os outros dois. E talvez dos dois lados, né? Do lado de quem ataque e do lado de quem defenda. Mas esse último acontecimento, essa declaração do Jorge Jesus, e quando eu me deparei com tanta gente comemorando, como já tinha muita gente torcido contra na Copa do Mundo e comemorado que o Brasil tenha ido mal por não querer o sucesso do Neymar, me chama a atenção se talvez o legado dele vá ser esse. O que será, caso aconteça, muito triste, né? Que um grandíssimo jogador, um desses que é tocado por uma varinha mágica e que depois precisa ralar pra caramba para ser um grande jogador, que o final e o legado que ele deixe tenha sido de dividir tanto e não de unir o Brasil e todo mundo ficar feliz porque a gente tem um grande jogador e esse jogador, quem sabe, vai dar uma Copa do Mundo pra gente. Talvez sim, talvez não. Zico, Falcão, Toninho Cerezo também não conseguiram e esses caras não geraram essa divisão no Brasil como o Neymar gerou. Então, não sei qual que vai ser o legado do Neymar